Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é o que caracteriza um Estado socialista? Ou antes, Estado mínimo é socialista ou é capitalista? Qual é a importância de nós abordarmos essa temática? Essas eleições agora de 2018, quase todos os candidatos estão falando que o Brasil, que é preciso diminuir o Estado. Essa foi exatamente a retórica do governo Fernando Henrique, a retórica do governo do PSDB, é a retórica da Marina Silva, é a retórica do Bolsonaro, é a retórica de toda essa gente, seja ela da esquerda ou da direita. Curiosamente, é a retórica do Ciro Gomes. Enfim, as pessoas, a população é levada a pensar que o Estado mínimo é um Estado capitalista, né? Bom, para chegar a um pouco dessa visão, claro que nós não pretendemos de forma alguma esgotar o assunto, de modo nenhum. Vamos aqui trazer alguns pontuamentos, vamos fazer alguns pontuamentos. Eu já venho abordando isso no Facebook, através de inúmeros posts. Vou tentar dar de certa forma, uma sintetizada aqui a uma questão. Em primeiro lugar, o que é que está acontecendo no Brasil? Mais uma vez, pela 8ª vez, existe um golpe de Estado sendo dado dentro do Brasil. A palavra é pesada? É óbvio que sim, mas ela é exata. E ela precisa ser usada dentro do significado que lhe é inerente para surtir o efeito desejado pelo povo e no povo. Né? Eu explico brevemente. Há 3 colunas que sustentam uma civilização: língua, religião e alta cultura. Não existe língua sem palavra, não é? As palavras significam coisas precisas e específicas, portanto as palavras têm peso, medida, proporção, significado, significante, etc. Não convém, por exemplo, eu chamar uma maçã de banana, pelo simples fato de que uma maçã não é uma banana, não é? Se nós tivéssemos minimamente essa reflexão, nós entenderíamos que o expediente da esquerda de mudar o nome das coisas, criando um novo léxico, portanto um novo vocabulário, isso é próprio e é característico do movimento revolucionário. Porque, através do esvaziamento do conteúdo semântico das palavras, o movimento revolucionário foi criando um desequilíbrio entre a palavra, o pensamento e o comportamento. Qual a gravidade disso? Toda. Porque, às vezes, você usa uma palavra pensando que ela significa uma coisa e ela significa outra. A proposta de Estado mínimo é uma proposta capitalista? Ou ela é uma proposta socialista? Não é? Ora, uma parte dessa questão diz respeito exatamente a esse léxico revolucionário. Os movimentos revolucionários apropriaram-se de várias palavras. E eles usam essas palavras porque elas já têm uma estrutura cognitiva consolidada no pensamento coletivo. Né? Coletivo no sentido da maioria da população. E então, de uma forma absolutamente emblemática e proposital, eles se apropriam de determinadas palavras e, a partir disto, né, evidentemente, eles vão construindo toda uma narrativa. Por outro lado, veja que coisa curiosa. A palavra Estado mínimo nos dá, teoricamente, a entender que o Estado, de fato, interfere minimamente. Não é? Ora, qual é a característica de um Estado totalitário? O Estado totalitário é aquele que ocupa todos os espaços. Então, aparentemente, quando se fala em Estado mínimo, pensa-se que estamos fora do âmbito de uma proposta socialista, comunista. Não é? Exatamente por conta da palavra mínimo. Bem, voltando aqui à questão da ligação, da conexão íntima e estreita que existe entre a palavra e o pensamento. Que é o seguinte: ninguém consegue pensar em algo quando aquele algo não existe na língua dele. Né?
Eu só consigo pensar em português se aquela palavra existe na língua portuguesa. Por exemplo, pense no animal Shimu da galáxia de Andrômeda. É impossível você imaginar o Shimu, porque embora eu tenha inventado a palavra, esse ente em si mesmo não existe. Sobretudo em língua portuguesa. Então eu posso inventar o conceito, mas ele não existe. Então essa é a ligação da palavra com o pensamento, por exemplo. Mas isso aqui não é o esvaziamento do conteúdo semântico da palavra. Eu vou exemplificar. Quando eu substituo a palavra crime por violência, aqui sim eu tenho um esvaziamento de conteúdo semântico. Um crime é uma violência, mas nem toda violência é criminosa. Não é? Além disso, há crimes e crimes. Por exemplo, se uma pessoa mata a outra com um único tiro, matou, sem sombra de dúvidas. Isso é um tipo de crime. Uma outra pessoa mata uma outra com requinte de crueldade, é um crime. Mas existe uma diferença de qualidade de crimes, de proporção entre os crimes. De modo que, de modo algum, eles podem ser julgados como equivalentes ou como uma mera violência. Então, o esvaziamento do conteúdo semântico da palavra, quando ela substitui uma palavra por outra, que parece que é um sinônimo, mas não é, ela de saída horizontaliza os pesos e os significados de duas ou três ou quatro coisas completamente distintas. E ela subtrai das palavras a noção de perspectiva, de gramatura que existe entre o todo e qualquer ente. Por exemplo, se uma pessoa mata uma, mas com um único tiro, e a outra mata, mas antes de matar, esfola, degola, violenta, estupra, corta em pedaços, não tem nota de comparação, não é? Então o que esta técnica revolucionária faz? Ela cria, num primeiro momento, uma confusão no significado das palavras, não é? E à medida que essas palavras vão sendo utilizadas continuamente, através de intelectuais, de artigo, de jornal, de música, de uma série de coisas. Então eles criam os conteúdos, as ideias, eles têm dois níveis de intelectuais, são chamados intelectuais orgânicos e os intelectuais de grandes personalidades. Esses intelectuais se articulam em duas frentes distintas. Uma frente propõe a teoria e a outra frente vai trazer aquela teoria mastigada para o público. Ora, isso faz com que aquela palavra, a princípio, que está restrita a um âmbito mais técnico, quando ela é trazida para a população, ela é trazida, num segundo momento, como sendo um sinônimo daquela palavra original. Só que quando ela é trazida, ela já perde completamente o seu peso, a sua medida, a sua proporção, o seu significado, o seu significante. Isso faz com que? Faz com que a realidade da palavra original, igual violência e crime, essa realidade original da palavra crime, ela desaparece da memória da pessoa, ela desaparece da mente. E com o tempo, desaparece a realidade da palavra. Então veja que hoje nós não pensamos mais em crime. Ou quando nós pensamos em crime, por exemplo, o cara vai, igual o esquema da Lava Jato está deslindando. Você tem uma sequência de políticos que roubaram 2 PIBs brasileiros. Isso é um levantamento só da Lava Jato em relação à Petrobras. 2 PIBs brasileiros. Portanto, o roubo chega à casa de 15 trilhões de reais. Trilhões. Quer dizer, isto, até a palavra crime, como ela foi colocada no âmbito da violência, e qualquer coisa é crime. O sujeito roubou uma margarina, é criminoso. E ele é um criminoso na mesma perspectiva dos caras da Lava Jato. Quando nós vemos o Supremo Tribunal Federal soltando criminosos cuja qualidade do crime, cuja profundidade do crime ultrapassa qualquer sentido lógico, nós estamos diante do quê? Nós estamos diante do esvaziamento do conteúdo semântico da palavra. Então, uma vez que a palavra desaparece da memória, quando você corta esse eixo de conexão entre o pensamento
e a realidade, o pensamento, a mente e a realidade. Quando você faz isso, você desconecta a ligação, né, da palavra com o pensamento. Por conseguinte, o comportamento da pessoa altera-se radicalmente. E com o tempo, a pessoa ficará completamente imobilizada, sem ação, porque ela perdeu o seu referencial de realidade. Não é? Portanto, essa pessoa passa a viver de ilusão sensorial, na ilusão sensorial. E é nessa circunstância que ela é comandada, ela é dirigida, ela é manipulada por grupos e por pessoas com absoluta facilidade, com o agravante de tornar-se incapacitada para esboçar uma reação física, mental, psicológica, comportamental a contento, né, a tempo e a hora. Portanto, existe um elo evidente, um elo físico, cerebral, anímico inclusive, entre palavra, pensamento e comportamento. Né? Bem, essa era a razão, ou seja, de que existe uma conexão entre a mente, o pensamento e a realidade, e o comportamento. Essa era a razão pela qual os antigos tinham um apreço substancial pela língua, né? Pelos termos da língua, pelos usos e pelos costumes. Então isso, longe de ser um arrobo de pedantismo, trata-se de manter uma boa saúde física, mental e anímica do ser humano. Portanto, falar errado não é uma mera questão gramatical, né? Ou substituir uma palavra pela outra não é uma mera questão gramatical, como nos vendem para facilitar o entendimento pronto das pessoas que não têm acesso à educação. Isso é um embuste total. Falar errado prejudica a mente, o comportamento e o raciocínio de quem fala. Desconecta a pessoa da realidade. Então, é no mínimo sintomático constatar a degradação moral e intelectual do Brasil em tão pouco tempo. Aonde ela está? Em parte por conta disso. Quer dizer, o Estado brasileiro, juntamente com os intelectuais brasileiros, ao longo de todo o século XX, eles foram gradativamente envidando todos os esforços para destruir a língua portuguesa. Né? O resultado desse desmonte revolucionário está nas vistas de toda pessoa. Então, o movimento comunista internacional criou um léxico de palavras, um vocabulário de palavras, exatamente para destruir a língua pátria, para destruir o ser do ser humano, para desconectar o ser humano da sua realidade, ou da realidade. Então, hoje, o cotidiano, a comunicação de toda a gente está infestado das palavras desse léxico, que expressa irrealidade e falsidade, como se realidade e verdade fossem. Então virou moda no Brasil inventar palavras, e o brasileiro adora inventar palavras. Não é? E quando alguém, um terceiro, mostra que aquela palavra foi inventada, a pessoa que inventou fica furiosa. Então é preciso, em primeiro lugar, usar as palavras corretas para exprimir a realidade invocada. Tá? Bem, então o que o movimento comunista faz? Com relação à ideia do Estado mínimo, eles usaram exatamente esse artifício. Quer dizer, o Estado mínimo é uma proposta de Marx desde todo sempre. Não é? E nos dá a impressão atual de que não. Essa é uma proposta de um Estado capitalista. Ora, bem, vamos ver aqui uma questão, que é o seguinte. Eu já fiz posts dizendo como é que a gente verifica se o Brasil é um Estado totalitário. Tem uma obra que eu já liberei várias vezes do IBGE, chamado Estatísticas do século XX. Essa obra tem dados de 1901 até 2000, até o ano 2000. Se pode observar, a partir dessa obra, comprovar que desde 1901 foi havendo uma estatização contínua do país, governo após governo, independentemente da legenda partidária, não restando dúvidas que o Brasil é um país socialista comunista, dado que o capitalismo aqui é promovido pelo Estado, dentro do Estado, com o Estado.
não existe nada fora do Estado, está tudo dentro do Estado. Se isso não for socialismo, comunismo, sinceramente não sei o que é. Não é? Então, como é que fica a situação do Estado mínimo, né, se o Brasil é o país que promove tudo? Né? Como é que vai ser feita essa mutação? O Estado vai derrubar todo o corpo jurídico legal que existe? Como é que vai ser feito isso? Como é que se pode falar em Estado mínimo com uma legislação, por exemplo, que é comunista? Ora, agora, na verdade, quando é que começou esse processo de estatização contínua do Brasil? Em 1822, quando Dom Pedro I e José Bonifácio dão um golpe de Estado dentro da coroa portuguesa. Isso torna-se muito grave a partir do momento que que o príncipe regente, depois Dom Pedro I, que o príncipe regente é o herdeiro da coroa natural de Portugal. Ninguém raciocina sobre isso. Meu Deus do céu, por que o príncipe regente deu um golpe na sua própria coroa? Isso não faz o menor sentido, percebe? Se o príncipe tivesse que ter uma reação, ele teria que ter ido a Portugal e dado cabo dos revolucionários lá em Portugal, e não simplesmente rompido com o pai, não é? Quer dizer, a coisa não fecha de modo algum. Então, quando é feita a primeira Constituição no Brasil, em 1824, o que nós temos? Nós temos ali já o surgimento de um Estado totalitário, quer dizer, através da figura do poder moderador. Não é? Evidentemente que, depois de 1822, essa coisa foi ampliando e esse livro do IBGE, Estatísticas do século XX, não é? Pode ser baixado pela internet, tem mais de 1000 páginas esse negócio. É uma obra importantíssima, porque a gente comprova, de fato, que o Brasil foi sendo gradativamente estatizado. Isso é uma coisa importante de se entender, porque a chamada estatização ela não surgiu com o regime militar. Muito pelo contrário. Os militares simplesmente deram continuidade a essa política que já existia no Brasil desde 1822. Ora, a questão que nos interessa neste programa é o seguinte: o Estado mínimo que todos os candidatos vêm propondo, ele é socialista ou é capitalista? Né? A palavra em si, Estado mínimo, porque essa palavra não existia em 1822, claro. A palavra em si, Estado mínimo, foi a proposta de governo do Fernando Henrique Cardoso. E todos sabem o que isso significou e aonde nós fomos parar. O Fernando Henrique Cardoso, ao manobrar cinicamente, dizer que vendeu estatais, ele não vendeu estatais. O Estado continuou sócio, mandando dentro das estatais e arrumou um parceiro, portanto uma empresa, tá? Nacional ou internacional, para dividir o bolo do Estado. E aqui já entra um esquema que a Lava Jato mostrou. Portanto, o esquema umbilical que vai existir entre o Estado e o empresariado. Certo? Além disto, o Fernando Henrique Cardoso criou as chamadas agências reguladoras, como por exemplo a ANAEL. Então muita coisa que teoricamente ele diz que desmontou, ele não desmontou coisíssima nenhuma. Ele criou agências reguladoras. O Estado continua tão grande quanto, com um agravante. Criou-se de fato uma parceria Estado-empresariado que não existia. Isso é um ponto passivo. Então o Estado mínimo é a proposta do governo Fernando Henrique Cardoso e de todos aqueles professores da PUC. É curioso, né, porque o Fernando Henrique Cardoso é um esquerdista notório e ninguém raciocina sobre isso também, o fato dele ter trazido a sua grande equipe da PUC. Né? A PUC, teoricamente, é uma pontifícia universidade católica. Por conseguinte, passa-se a falsa impressão de que aqueles professores liberais, etc., tal, né, que fizeram o grande sucesso do governo do Fernando Henrique, são todos conservadores, né, ou são todos tradicionais. Ledo e cabal engano. Ledo e cabal engano. Né? Quer dizer, são esses tipos de manobra cínica que vêm
sendo jogado em cima da população. Não é? E como, de fato, o entendimento desses esquemas é extremamente complexo, o povo é enganado mesmo. Não é? Não é porque o povo gosta de ser enganado e não sabe votar. Não, essa gente mente. E eles têm todos os recursos para mentir. Quer dizer, eles têm a equipe, eles têm a teoria, eles têm o dinheiro, eles têm os intelectuais, eles implementam a mentira. Ora, a pergunta aqui é o seguinte: o Estado mínimo, voltando, então é a proposta de governo do Fernando Henrique Cardoso. Nós verificamos exatamente onde a gente foi parar. E hoje em dia já se sabe do chamado Pacto das Tesouras, entre o PT e o PSDB. Só que não é só entre o PT e o PSDB, é entre o PT, o PSDB e o PMDB. Também as pessoas se esquecem que, curiosamente, as grandes modificações brasileiras foram feitas na mão do PMDB. E o PMDB nunca teve um presidente da República, mas o PMDB teve vice-presidente. Muito bem, vamos lá. O primeiro vice-presidente do PMDB é exatamente José Sarney. Ele assume o governo na morte do Tancredo Neves. É na legislação do Sarney, não é, que se constrói a Constituição comunista de 88, que vai ser consolidada na nova Constituição que eles vão fazer a partir de 2019. Então foi no governo do PMDB. Do governo do Collor, né, cujo vice era o Itamar Franco era do PMDB. O Itamar Franco é que criou o Real, que depois o Fernando Henrique Cardoso, da forma mais cínica possível, e o PSDB também, vão se apropriar do projeto do Real. O Real em si foi uma criação muito boa do Itamar Franco, que era um homem honesto. Não é? Mas veja, de novo, foi uma criação do PMDB. Depois, nós temos atualmente um outro vice, que é o Michel Temer, que era vice da Dilma Rousseff, que assumiu a presidência da República. Né? E nós estamos vendo uma outra modificação estrutural. Então, o PMDB é um partido que não tem a menor intenção de lançar nenhum candidato à presidência da República. Não é? No sentido de que ele ganhe mesmo, porque o PMDB é precisamente o grande partido que articula todas as coisas. Ele está aí exatamente para fazer toda essa ponte entre todos os partidos. E assumiu a direção do Brasil em momentos muito específicos e, curiosamente, essa direção do PMDB alterou radicalmente os rumos do Brasil. Está sendo feito agora um outro processo. Quer dizer, sob a gestão do PMDB, do Michel Temer, o Judiciário, o TSE, diz que não vai cumprir a lei. O Judiciário implementou uma eleição ilegal, que é essa de 2018, e, dado que ela vai acontecer, o Judiciário vai emergir deste processo como o novo Executivo e o novo Legislativo brasileiro, independentemente de quem ganha a eleição. As pessoas estão preocupadas com quem ganha a eleição, elas estão preocupadas com o ato de ir votar. Elas não estão nem um pouco ocupadas ou direcionadas para entender o problema do golpe de Estado que está sendo dado. Né? Portanto, é preciso olhar para o sistema eleitoral e não para o ato de ir votar. Né? Bom, um outro ponto aqui que eu quero ressaltar é o seguinte: o Estado mínimo é, curiosamente, o sonho de consumo de todos os socialistas e dos liberais. A palavra liberal, quando ela surgiu, por exemplo, na nossa tradição historiográfica, não é, e política, a palavra liberal em Portugal designa esquerda. Aliás, a palavra liberal designa esquerda em qualquer lugar do mundo. Desde quando um liberal é alguém que tem um pensamento religioso, é alguém que tem um pensamento tradicional, é alguém que tem um pensamento conservador. Nunca. A palavra liberal é precisamente o governo de esquerda. E, aliás, é o governo que marca autenticamente a esquerda. O liberalismo é o fulcro
do esquerdismo. E nós estamos vendo isso agora de uma forma completamente descarada, dado que o suposto primeiro-ministro, o suposto ministro do Jair Bolsonaro é um liberal radical de carteirinha, não é? E como supostamente o Jair Bolsonaro, que é um homem que a vida inteira votou com a esquerda, hein? É curioso isso. A vida inteira ele votou com as pautas da esquerda, né? Esse homem agora, a imagem dele está sendo vendida como um grande tradicionalista ou conservador. O Brasil é o país da fraude absoluta, né? Então nós temos um indivíduo que é um candidato, não interessa se ele é inocente ou se ele não rouba. Os militares não roubaram, ai. Aliás, pessoalmente, são muito poucos os indivíduos antes de 1960 que roubam na política, né, para enriquecer, no sentido de enriquecimento ilícito. O fato do indivíduo não roubar, não fazer maracutaia, não significa absolutamente nada dentro do âmbito político brasileiro. Ele pode roubar e fazer parte de um esquema. Quer ver um outro indivíduo que não roubava? O Luiz Carlos Prestes. Era comunista, notório. Pobre. Morreu pobre, mas era comunista. Então esse discurso que está sendo criado, né, de que o Brasil tem, pela primeira vez em décadas, a oportunidade de ter um outro candidato, isso é uma falácia absoluta, e essa falácia, essa bomba atômica vai explodir no colo de todos nós. Mas repito, independentemente de quem ganhar a eleição, o problema vai explodir no colo brasileiro, né? E curiosamente, a maior parte desses indivíduos, todos eles estão falando em estado mínimo. Repito, o estado mínimo é o sonho de consumo dos socialistas e dos liberais. Aqui eu faço a pergunta: de que adianta nós termos um estado mínimo se a Constituição do Brasil é comunista? Se as leis da Constituição são comunistas ou socialistas, né, quais são as leis que vão definir a regra do jogo comercial, do jogo econômico? São as leis que estão na Constituição, ora bolas. Ora, portanto, se a Constituição é comunista, como é que nós vamos pensar que nós vamos ter um Estado capitalista construído em cima de leis comunistas? Quer dizer, isso é uma loucura, não é? Ou o governo vai deitar fora a Constituição e fazer uma nova Constituição com leis comunistas? Ele vai fazer isso ou não vai? Não, não vai. Muito pelo contrário, a outra Constituição que está sendo urdida na cara dura e à luz do dia, e estão anunciando isso, há propagandas inclusive sobre isso, não é? Essa Constituição, ela simplesmente vai reconfirmar a ideia de que o Brasil é um Estado socialista. Agora, qual é a diferença dessa nova Constituição para a anterior? Como explicou muito bem Miguel Reale, o pai, não o filho, que foi um dos indivíduos que participou na elaboração da Constituição de 88. O Miguel Reale fala que basta inserir somente uma palavra, socialista, acabou. A hora que inserir essa palavra na Constituição, a estrutura brasileira altera-se radicalmente, né? Então é impossível existir um governo conservador, um governo tradicional, um governo cristão, né, com uma economia capitalista, com uma legislação comunista. Ora, então é muito curioso nós vermos esse tipo de hibridismo teratológico dentro da política de Estado do Brasil. Né? E as pessoas falam disso, e o povo não raciocina. Quer dizer, vamos fazer o Estado mínimo. Como? Vai mudar a Constituição ou não vai? Não, não vai. Ou a Constituição que for mudar, ela simplesmente vai reforçar o aspecto socialista. Então, o Estado mínimo aqui é um Estado mínimo capitalista ou ele é um Estado mínimo comunista? É óbvio que ele é um Estado mínimo comunista. Né? Então, foi esse tipo de hibridismo, de teratologia, dentro da política de Estado do Brasil, que foi transformando o Brasil num celeiro de loucos e de depravados, aonde tudo pode, rigorosamente tudo. Então essa proposta de mesclar comunismo com capitalismo é própria da China, é própria da Rússia atual. Meu Deus do céu, Cuba
agora no último encontro do Foro de São Paulo, diz que vai fazer uma constituição onde eles suprimiram a palavra comunismo. Mas em compensação eles vão introduzir a palavra socialista. Ou seja, o que Cuba vai fazer? Cuba vai fazer exatamente o mesmo caminho que a China e a Rússia fizeram. E é isso que é extremamente perigoso. Porque é isso que vai ser feito no Brasil. Não é? Todo mundo falava, sobretudo certos grandes intelectuais da direita conservadora brasileira, que depois com o impeachment da Dilma Rousseff, o PT tinha morrido e a esquerda tinha morrido. Não parece, não. Muito pelo contrário. A esquerda continua cada vez mais viva, poderosa, atuante, controlando tudo, manobrando tudo. Fidel Castro morreu e o Lula está preso. Como é que aconteceu o Foro de São Paulo? Quer dizer, na verdade, o que está diante de nós, que o Fidel Castro e o Lula não são os proponentes do Foro de São Paulo. Eles são os garotos propaganda do negócio. Porque na morte do Fidel Castro e na prisão do Lula, teoricamente, o Foro de São Paulo tinha que ter acabado. Né? Ou ter tido as suas bases abaladas. Muito pelo contrário. Tão logo termina o Foro de São Paulo, Cuba Comunica, o jornal Gramma, fez essa publicação. Basta entrar no site do jornal Gramma, né? Granma, de Cuba. É o jornal oficial do governo cubano. Para verificar lá que o Foro de São Paulo está cada vez mais forte e consolidado. Portanto, é uma nova etapa nas Américas, e é mesmo. Aquilo pelo qual o Foro foi criado no início com Fidel Castro e com Lula, o objetivo eles já atingiram. A coisa vai para um outro, está dando um upgrade. E esta é a razão pela qual o Brasil está sendo literalmente fatiado e entregue à China e à Rússia. Não é? Ora, então essa proposta de mesclar comunismo com capitalismo é própria da Rússia e da China. Isso vai ser feito via estrutura liberal. Ora, mas antes delas, o Brasil já vinha fazendo experimentos nesse sentido, né, de modo aberto, desde 1985. Portanto, antes da queda do Muro de Berlim, antes do Foro de São Paulo, antes do neocomunismo russo-chinês, antes dos BRICS, Estado mínimo é uma palavra que não indica nada. O que faz o Estado funcionar é a Constituição do país. E a Constituição do Brasil é socialista e caminha para piorar ainda mais essa característica. Não é? Ora, todos os candidatos nesta eleição ilegal defendem Estado mínimo e juram que a economia brasileira é capitalista. Quer dizer, só isso aqui nós já temos uma mentira absolutamente criminosa. Quando você pega um banqueiro, que qual é o negócio? O Lula, qual era o sujeito que era o ministro da Fazenda do Lula? Meirelles, banqueiro. O sujeito veio da área bancária. Né? Dilma Rousseff também pegou banqueiros. Então tem toda uma tradição de pegar banqueiros em governos comunistas. Né? A candidatura do Jair Bolsonaro fez o inverso. Ele, teoricamente, é da direita e pegou um banqueiro, socialista liberal. Portanto, todos os candidatos nessa eleição continuam fazendo o mesmo jogo. Quer dizer, eles defendem Estado mínimo, eles juram que são uma coisa e, na verdade, continua a promiscuidade, que é a marca característica da política brasileira. Né? Onde todos eles juram que a economia brasileira é capitalista. Então você pega um banqueiro e insere ele como ministro da Fazenda exatamente para continuar vendendo a ideia para a população de que o Brasil é um país capitalista. Ora, se todos os candidatos nessa eleição defendem o Estado mínimo e juram que a economia brasileira é capitalista, se eles defendem o Estado mínimo, num primeiro momento, é porque o Estado atual é máximo, é totalitário. Certo? Certo. Ora, então como é que o Brasil não é capitalista? Não é comunista? Se o Estado é totalitário, é tão totalitário que eles precisam de defender um Estado mínimo. Por outro lado, o que tornou o Brasil um Estado totalitário? A sua estrutura legal, o seu corpo de lei.
Então, por definição, um Estado totalitário não é capitalista. Ao contrário, ele é socialista comunista. Portanto, a mentira de todos os candidatos de 2018, ao vender ao povo que existe um Estado totalitário capitalista, que será transformado em um Estado mínimo capitalista, mantendo o mesmo corpo legal comunista, é simplesmente uma aberração, sob todos os aspectos. Então, como é que esses criminosos farão essa mágica? Quer dizer, como é que eles vão pegar um corpo legislativo comunista e criar um Estado capitalista mínimo? Ora, talvez a adesão do Brasil aos BRICS forneça essa receita, né? Dado que a Rússia e a China comunistas estão preparando, já prepararam, aliás, já lançaram o neocomunismo. O neocomunismo vai fazer o quê? Ele vai mesclar o capitalismo no sentido liberal, né? Esse liberalismo com o comunismo com o cristianismo. Essa foi exatamente a ideia de quando a maçonaria liberal surgiu no século XIX. Então vamos entender o seguinte: Estado mínimo não indica de modo nenhum ou necessariamente que o país é capitalista. Um estudo sério sobre a história dos Estados Unidos prova que o capitalismo americano ele desenvolveu-se precisamente porque a iniciativa privada, sem a interferência do Estado, criou o capitalismo, bancou o capitalismo. No Brasil, o Estado fez o caminho inverso desde 1822. Ele criou uma economia e criou o suposto capitalismo. Ora, o resultado da ação concreta de ambos os países, portanto, de ambos os estados, o americano e o brasileiro, nós vemos hoje com clareza, né? Não há comparação. Nos Estados Unidos nós temos sim um capitalismo verdadeiro, que foi desenvolvido fora do Estado. Tanto ele foi desenvolvido fora do Estado, né, e é bancado pelo Estado, pela iniciativa privada, que os governos democratas americanos vêm tentando exatamente tirar da mão da iniciativa privada as iniciativas de jogar no colo do Estado. Ora, no Brasil, isso nunca existiu. Não é? Muito pelo contrário, existe uma simbiose criminosa entre o Estado e o empresariado. E eles falam que isso vinha desde a República, desde a coroa portuguesa. Mentira, não veio mesmo. A ideia do patrimonialismo brasileiro é uma criação do Império. Ela não tem nenhuma relação com a coroa portuguesa. Nenhuma. Né? No Brasil, hoje, todos os candidatos a essa eleição ilegal, repito mais uma vez, vêm propondo Estado mínimo. Ora, nós vamos presumir idilicamente que no Brasil existe um capitalismo de verdade. Então, quando os anjinhos liberais, socialistas, vêm propor a nós um Estado mínimo, pressupõe-se ou presume-se que a iniciativa privada exista, não é? Dado que aquilo que o Estado controla será vendido para os empresários. Claro, o Estado é dono de meio mundo, ele vai vender. A pergunta que nós temos que fazer aqui: quem seriam esses empresários magníficos que vão implementar o capitalismo brasileiro sem a interferência do Estado totalitário? Eles existem? Bom, parece que não existe porque o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, vem soltando os banqueiros, os traficantes, né, os bandidos da Lava Jato, porque fala exatamente que o Brasil não pode viver sem esses mega empresários, que por sua vez fizeram fortuna dentro do processo simbiótico às custas do Estado, com licitações, roubando. Então, quando os anjinhos, eu queria entender como é que o senhor Paulo Guedes, o Bolsonaro, o Ciro Gomes, a Marina Silva, como é que toda essa gente vai falar em criar em Estado mínimo? Quais são os empresários capitalistas brasileiros que vão comprar as empresas sem dinheiro do BNDES? Né? Quais são esses caras? Eles existem? É óbvio que não existe. Então, esses empresários magníficos vão ser exatamente os empresários da Lava Jato, os banqueiros tradicionais, os traficantes chineses que estão comprando o Brasil inteiro, o halal islâmico, os narcotraficantes russos, é o primeiro comando da capital.
É essa gente que vai tomar conta do Estado mínimo. Agora, eles farão isso com ou sem a ajuda do BNDES? O problema do BNDES ajudar o esquema todo é que o banco, em sendo estatal, compromete o Estado. Não é? E eles farão isso com ou sem agências estatais. Eles serão sócios das agências estatais, quer dizer, o Brasil é uma farsa completa. E pior, o povo se acostumou com esse teatro grotesco, infernal. Não é? Então, o Estado mínimo adianta de quê? Se a Constituição do país é comunista? É. O Estado mínimo é o sonho de consumo do socialismo. É. Ora, então, frisando bem, o que caracteriza um Estado socialista? É um Estado totalitário. E o que é um Estado totalitário? É um Estado onde o Estado manda em tudo. Onde tudo existe e subsiste em prol do público, do coletivo. Onde inexiste a ideia de individualismo ou do privado, como iniciativas, hein? O Estado é o dono das empresas. E entrega a vida dessas pessoas, né, para certas empresas controlarem. E, por sua vez, essas empresas são controladas pelo Estado e as empresas controlam o Congresso. Então, é um esquema onde está tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Isso é o socialismo pleno. Não é? O Estado socialista é um Estado totalitário. O que vem a ser isso? É quando o Estado usurpa aquilo que pertence à esfera do privado, do individual, do familiar e passa para a guarda, orientação e tutela do Estado. Eu vou citar alguns exemplos dessa usurpação. Quem define o número de filhos que um casal vai ter? O casal. Ora, quando o Estado cria uma lei, como o brasileiro, sob o argumento que for, onde ele toma para si essa decisão, que interfere na vida da família, é o Estado que se torna o dono das decisões familiares. E as famílias perdem a sua autonomia até serem extintas. É o que está acontecendo no Brasil. Um outro exemplo. Quem define se a propriedade privada será doada? O próprio dono. Quando o Estado, como fez a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, ou como o Boulos, o candidato Boulos, vem falando, né, que vai legalizar as invasões do MST, ele vai legalizar as invasões para quê? Para que essas milícias, urbanas ou rurais, entrem nas propriedades privadas, essas propriedades são desapropriadas, sem consultar o dono, para dar para o Estado. Então, uma vez que o Estado determina que a propriedade privada é relativa, nós já temos um problema. Né? Existe propriedade privada relativa? É óbvio que não. Né? Então, nenhuma lei poderia, a rigor, lançar mão da propriedade privada ou relativizar a ideia da propriedade privada. Então, qual é a autoridade que vai definir qual é a propriedade que vai ser invadida ou não? O Estado. Quem define o número de benefícios infinitos que um parlamentar pode ter? O parlamento. Baseado em quê? Se o parlamento vive dos impostos pagos pelo povo. O que está em pauta aqui é que o dinheiro do povo é do parlamento. Não existe mais respeito à propriedade privada. Não é? Quando um prefeito estende inúmeros benefícios, os chamados benefícios sociais, igual a Bolsa Família, não existe refeição grátis. Tem alguém que está pagando por esse negócio. Né? Então, todo projeto que o governo faz, quanto mais gratuito o projeto, tem um prefeito do Espírito Santo extremamente insensato, porque ele simplesmente distribuiu Wi-Fi de graça pela cidade inteira. Não existe distribuição de graça. É isso que as pessoas têm que entender. O Estado não tem dinheiro. O Estado recolhe impostos do cidadão, do contribuinte. E a partir desta recolha de impostos, o Estado faz gracinha com o nome do contribuinte. O contribuinte tem que se revoltar com relação a isso. Porque se as pessoas deixarem de pagar impostos, o Estado simplesmente quebra. O Estado não gera lucro nenhum. Ele não produz, ele não é empregado. Tá? Então, quem define a educação do filho? De novo, outro problema, o casal.
Quando o Estado define que um pai pode ou não pode dar uma palmada no filho, a paternidade foi transferida para o Estado. Ela não é mais da família. Quem define qual é a religião do filho? O casal. Quando o Estado diz que uma criança tem o direito de escolher a sua religião, ele suprimiu a autoridade do casal, transferiu a autoridade para a criança, e nessa condição existe uma clara quebra de hierarquia familiar, onde o Estado assume o papel de pai. O Estado é a autoridade religiosa, não é a família. Quando a Constituição Federal diz que a lei é para todos, mas lança uma outra lei que começa a defender o direito das minorias, isso significa que não existe mais a ideia de que a lei é para todos, e sim de que a lei pode ser aplicada em guetos. E a partir desse momento, quem define os guetos é o Estado. Então o Estado é a lei. Ele já não é mais a lei de todos, para todos. O Estado é a lei. Então, há inúmeros exemplos desse gênero, que bastariam para ilustrar o problema do Estado totalitário, travestido de benefícios sociais, de empreendimentos, de incentivos, etc, etc, etc. É preciso entender isso. Não existe benefício social. Alguém está pagando a conta do subsídio e a autoridade está sendo gradativamente concentrada na mão do Estado. Então, quanto mais benefícios sociais tem um país, significa o inverso. Mais controle o Estado tem sobre o povo. Não é? É só verificar. O Brasil é um país que tem 18 mil sindicatos. Nenhum país do mundo tem uma coisa dessa. O Brasil é o país que tem o maior número de benefícios sociais em todos os campos. O Brasil é um Estado socialista do início ao fim. Não é? E evidentemente que, uma vez que eu tenha esta questão do Estado socialista, ora, o Estado, para continuar mantendo o seu poder, ele vai oferecendo cada vez mais benesse, e a população vai gostando, porque teoricamente ela gosta dos benefícios. Não é? Teoricamente ela gosta, ela não quer raciocinar. Quer dizer, se você pegar, por exemplo, um funcionário público, onde o salário é 15 mil reais, mas de benefício ele ganha mais 15, qual é o funcionário público que, em sã consciência, vai abrir mão do seu benefício? Ele vai abrir mão, na verdade, ele ganha 30 mil reais, portanto, ele não ganha 15. Então ele vai abrir mão dos seus 30 mil reais? Não, não vai. E é em cima disso, portanto, o Estado brasileiro totalitário ele foi sendo montado da seguinte forma: os ricos vivem às custas do Estado através das licitações. A classe média vive às custas do Estado através de uma rede de empregos estatais absolutamente monumental, cujos salários são altíssimos, e se os salários não são altos, os benefícios são altos. E a classe pobre vive de benefícios estatais, do Bolsa Família, etc. Tal, porque não precisa mais trabalhar. Não é? Então basta que ela tenha um número X de filhos e o Estado sustenta. Se isso não for Estado totalitário, realmente a gente não sabe como é que é o negócio. Bem, então o Estado socialista é um Estado totalitário. Quando o Estado usurpa, é preciso entender isso. Não é? A forma, a iniciativa privada, nós estamos diante, portanto, de uma situação absolutamente esdrúxula. A situação do Brasil é de tal forma teratológica que todas as camadas sociais, dos ricos aos pobres, eles dependem do Estado para sobreviver. Quando você vê um ministro do Supremo dizendo que o Brasil não tem grandes construtoras e que, portanto, aquela construtora que entrou num mega processo de corrupção tem que ser mantida dentro das licitações do Estado, isso significa que nós estamos diante da mais absoluta anomalia. Como é que o Estado não consegue sobreviver sem aquela estrutura? Então, quando o rico vive de licitação, a classe média dos empregos estatais, e o pobre do Bolsa Família, isso mostra, é a prova completa, de que o Brasil é um caos total, onde não existe capitalismo real.
porque tudo aquilo, de novo, é promovido dentro do Estado, pelo Estado, no Estado, em direção à iniciativa privada, à suposta iniciativa privada. Ora, meu Deus do céu, isso é capitalismo desde quando? Não é? O dramático de tudo isso é que a forma de fazer política no Brasil é sempre oferecer mais estados para os ricos, para a classe média e para o povo. Quase todos os projetos de lei do Congresso Nacional têm essa iniciativa. Tem sempre um sindicato, tem lobby para tudo, né, de LGBT a multinacional, onde todas essas corporações acham ótimo terem os seus interesses atendidos. O problema é que a solução apresentada para o atendimento dessas minorias é sempre mais Estado. E é impossível que as pessoas não vejam esse esquema de circularidade estatal, que é o esquema que prova claramente que o Brasil é um Estado totalitário. Se isso não for um Estado totalitário, realmente não se sabe o que é. Portanto, a transição para o modelo russo-chinês dentro do Brasil, cubano, será feita na mais absoluta tranquilidade, porque o Brasil já vive dentro desse esquema. Já vive dentro desse esquema. E é isso que será feito. Não é? Quer dizer, essa é a situação onde nós estamos, literalmente, de pés e mãos atadas. Porque nós não temos, de fato, nenhum partido brasileiro que não seja de esquerda e nenhum candidato que não seja de esquerda. Eu sei muito bem o que eu estou falando e reafirmo o que eu estou falando. Inclusivamente, isso vale para a candidatura de Jair Bolsonaro, cujo escopo, até o momento, não difere em absolutamente nada do escopo da candidatura do Ciro Gomes. Nada. As propostas são exatamente as mesmas. Então vamos entender isto. Não é possível haver um Estado mínimo com legislação comunista. Isso é uma mentira cínica e descarada. Se houvesse, de fato, uma tentativa, não é, mínima, séria, honesta, de mudar o país ou de fato, criar um novo rumo para a nação, seria preciso estar falando da derrubada do esquema de legislação comunista dentro da Constituição. Muito pelo contrário, a coisa está indo no sentido inverso. Está se consolidando isso e trazendo o pior, o neoliberalismo para dentro deste novo Estado. O neoliberalismo é precisamente todo o projeto da maçonaria e é todo o projeto, é o sonho de consumo socialista gramscista, desde tempos imemoriais. Portanto, nós estamos diante de uma fraude. Além da fraude eleitoral monumental, a fraude que esta direita, nas suas vertentes todas, tem trazido para enganar o Brasil. O Brasil, pela 8ª vez, já falei isso e repito, está sofrendo um outro golpe de Estado. De tempos em tempos, esses cápulas mudam o sistema para permanecer dentro do sistema. Bem, nós vamos ficando por aqui. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Fique em seguida com a nossa programação. Até a semana que vem. Um abraço.